pedem para que a gente pegue questões especiais. E hoje vai ser dia de questão especial mesmo, questões maceteadas. Hoje eu vou dar o bizu para você fazer questões que sem eles normalmente você teria muito trabalho ou não iria sair de jeito nenhum. Primeira questão aqui ele falou o seguinte: uma corda homogênea uniforme de comprimento 5L é pendurada verticalmente em um suporte e abandonada do repouso da posição indicada na figura. Eu quero a velocidade da corda ao perder o contato com o suporte. Meu querido, essa questão aqui, bota ela com asterisco no seu caderno, ela é especial pra caramba. Qual é a grande sacada aqui, o grande problema também? Você vai reparar que nesse caso, a corda ela tem uma distribuição de massa uniforme ao longo de toda a sua extensão. Não é que nem dois bloquinhos em que eu tenha só uma massa em cada ponta e o resto da corda, geralmente, é desprezível perto dessas massas que eu tenho nas pontas, que são os bloquinhos. No caso da corda, cada pontinho que forma a corda é igualmente importante para você levar a massa, e aí o peso, em consideração. Ou seja, existe uma distribuição uniforme, existe uma distribuição por igual dessa massa ao longo da corda. O que significa que cada centímetrozinho da corda que vai descendo, puxando ela para a direita e, consequentemente, diminuindo o tamanho de corda que eu tenho à esquerda, vai fazer com que a relação de peso de um lado e do outro se altere. Como assim? À medida que a corda vem vindo mais para a direita, eu vou ter mais massa. Quanto mais comprimento tiver de um lado, como a massa está associada ao comprimento, como eu tenho um tamanho maior de corda desse lado, é mais peso e massa que eu tenho à direita e menos à esquerda. Então a tendência é que a puxada que vai fazer a corda cair seja cada vez maior, porque olha só, você vai ter cada vez mais a força que meio que impede o movimento, tenta impedir, né? Aqui à esquerda menor, e a força que está no caso, ocasionando o deslocamento da corda assim, ó, ao longo do apoio, cada vez maior desse lado. Você tem cada vez mais massa à direita e menos à esquerda. Até que uma hora que ela vai chegar assim, vai livremente aqui com tamanho igual a 5L, cair de uma vez por todas. Bom, como que eu faço nesse caso? É tudo igual? É só lidar como se fossem dois blocos mesmo? Eu até vou começar a questão assim, mas, na verdade, não vou seguir até o final desse jeito. Tem uma diferença. Mas, para efeito de começar a equacionar as forças que agem aqui no sistema e me entender, não me atrapalhar, conseguir fazer a coisa fluir, a gente pode fingir momentaneamente que, como eu tenho um comprimento 2L da corda de um lado e 3L do outro, e como a massa é proporcional ao comprimento, é como se eu tivesse um 2M de um lado e um 3M do outro, e aí eu estou dizendo que a massa total do conjunto é 5M, ok? A massa total da corda seria igual a 5M e proporcionalmente teria 2M para um lado e 3M para o outro, beleza? E aí o que vai acontecer? Nesse caso, a gente volta àquelas equações mais básicas, lá, né, de você marcar as forcinhas, e aí não tem muito estresse não. Marca aqui o peso e a tração. Marca aqui a tração e o peso, que aí você vai ter o quê, ó? Como a tendência de movimento é para a direita, descendo aqui, ó, você vai ter que, nesse caso, no bloco 3M é P2 menos T igual a 3M, que é a massa que eu tenho, vezes A, enquanto no outro você vai ter o quê? Que é tração menos P1 igual a 2M vezes A. Vamos agora somar aqui. As trações vão se anular. São forças internas ao sistema, né? Se eu considerar o sistema como sendo a corda inteira, claro. E aí acabou, né? P2 ele é igual a 3M vezes G. P1 é 2M vezes G. E aí eu encontro que, inicialmente, você vai ter que a aceleração a qual cada lado está submetido vai ser de tal maneira que eu tenha G igual a 5A, ou no caso, A
igual a G dividido por 5, tá? Tá, mas aí o que eu faço com isso? Como que eu vou proceder? No final, como a corda vai estar toda caindo para um lado, a gente pode falar até que em queda livre, porque você vai ter toda a massa desse lado e vai ter apenas o peso agindo nessa hora. Ela não está mais presa em um ponto. Esse, no caso, o suporte já era. Ela está caindo com tudo. Então você vai fazer o quê? Peso igual a massa pela aceleração. Mas aí, massa vezes gravidade igual a massa por aceleração, as massas se cortam e fica A igual a G. Isso eu vou te mostrar de outras maneiras aqui ao longo da questão. Mas o que eu quero que você imagine é que dentro daquele pensamento ainda de associar bloco a essa situação, é como se eu tivesse agora um blocão apenas de 5M de um lado e que ele aqui, se eu quiser representar o fio, não tem outro bloco contrabalançando ele do outro lado. Ou seja, ele realmente vai, ó, eu só vou encaixar aqui, quando soltar, vai cair direto. Que é a situação que tem agora. Ele está em queda com toda a massa concentrada num lado e nada segurando do outro. E aí, o que ele quer aqui? Ele quer saber qual que vai ser a velocidade que a gente vai ter quando toda essa pontinha chegar até aqui e toda a corda estiver caindo, não mais apoiada ali no suporte. Ele quer uma velocidade final dessa situação que começa com a velocidade inicial igual a 0. Tudo começa aqui no repouso, tá? Mas aí, o que as pessoas podem virar para mim e falar? Professor, usa Torricelli. Tá, o V0 é 0. Mas o problema é o seguinte. Para você usar isso daqui, eu não deveria ter uma aceleração constante durante todo o trajeto? Isso vai ser constante? A aceleração aqui, meu amiguinho, ela não é constante. Ela começa como G sobre 5. Isso aqui na questão é uma aceleração inicial. Mas ela vai terminar sendo igual a G. Quando você estiver aqui, vai ter o quê? Que a aceleração é exatamente igual à gravidade nesse ponto final. E aí ela evoluiu desde G sobre 5 até apenas G. E o que eu posso fazer então? Eu quero que você repare que como existe uma proporção aqui entre as coisas, que você pode virar e fazer assim. O grande problema é a gente achar o produto aceleração por ΔS. E você sabe que na física, quando eu faço um gráfico de duas grandezas, aquela terceira grandeza que é dada pelo produto dessas duas vai ser encontrada no gráfico pela área. Entendi nada. Olha só, se eu fizer aqui um gráfico relacionando a distância percorrida, tá, até agora por aquela pontinha ali e a aceleração que eu tenho, o que vai acontecer? Ó, marcar aqui a aceleração. Ok. Vou até sair da frente para você dar o print. Sair da frente. Beleza, galera? Então, olha só. Eu quero isso aí direitinho na sua cabeça, tá? Então, aqui, ó, a aceleração. E aqui eu vou marcar qual que é a distância que essa pontinha da corda percorreu. Ela começou aqui e terminou aqui. Ou seja, ela percorreu 2L. Então, ó, quando ela não percorreu nada ainda, a aceleração daquela pontinha, como da corda inteira também, era G sobre 5. Quando ele percorreu 2L, essa aceleração passa a ser igual a G. E aí, repara, você pode pegar aqui, ó, e como eu tenho um gráfico que tem a aceleração no eixo e a distância percorrida pelaquela pontinha no outro, a área abaixo desse gráfico vai dar justamente, no caso aqui, esse produto A por ΔS que eu quero. Esse é um recurso meio acostumbrado que a gente usa para não falar contigo de uma integral ainda, que na verdade achar a área abaixo de todo e qualquer gráfico de uma função é a integral. Mas a gente está querendo escapar um pouco disso, que aqui não precisa você saber isso, até porque esse papo de que tem o produto, tem aqui o gráfico com os dois envolvidos, e a área abaixo é o valor do produto, é usado, sabe desde quando? Desde que a gente demonstrou para você como que era calculada a energia potencial elástica. A energia potencial elástica sofre o princípio de que qualquer trabalho é força vezes distância, exceto
exceto, minto, qualquer trabalho quando a força é o quê? Constante. Quando essa força é variável, você não pode fazer força vezes distância. Se tu fizer isso aí, por exemplo, a gente mostrou na aula teórica que a energia potencial elástica daria kx2. E você sabe que é kx2 sobre 2. Você sabe que o professor mostrou para você que ele fez através de uma área, ok? Porque a força lá era variável. E aqui a ideia é mais ou menos essa. O princípio é esse, tá bom? Então, você vai falar que isso daqui vem da área do desenho. E essa área vai ser aqui a área de um trapézio, que está deitado, né? A base maior é G, a menor é G sobre 5, a altura é 2L, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Aí pronto, ó. 5 mais 1, 6G sobre 5. Isso que vai entrar aqui em cima, no lugar dessa galera, vai ficar então o quê? Ó, vou apagar aqui. O V ao quadrado, ele vai dar então 2 vezes G sobre 5. 2 vezes 6G sobre 5. Dando 12G sobre 5. E aí fechou. Tira a raiz. Vai dar a raiz de 12G sobre 5. Ou se eu quiser, né, fatorar o 12, 2 vezes a raiz de 3G sobre 5. Tá aqui, meu querido. Essa era a velocidade que ele queria. Confere aí o gabarito certinho que ele pediu. Tá ok, tá? Então, assim, cuidado. Cuidado no caso aqui, ó, faltou L, né? Faltou L, perdão, tá? Faltou L aqui. Cuidado que esse tipo de questão aqui, ó, botando aqui, ele é muito, no caso, requerido em algumas provas que são mais difíceis, como o IME, como o ITA. Então, não dá mole de você aqui esquecer uma questão dessas, esquecer o bizu que tem numa questão como essa daqui. Isso é muito importante, tá? Então, guarda isso daqui. O elemento-chave é esse. Quando você tiver que você tem a noção de mesmo que isso aqui é variável, qualquer outra grandeza, que do gráfico, pela área, você consegue esse produto, você vai matar muita questão escrota. Beleza? Bom, vamos seguir e dar muitos mais exemplos disso daqui que agora a sua mente já se abriu para esse tipo de macete. Valeu, galera! O seu futuro é brincadeira? Passar pro INE e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fabricadeira. Bom, galera, a próxima questão. Uma corrente flexível de comprimento L e massa M é colocada inicialmente em repouso sobre uma mesa lisa e reta. Inicialmente apenas um pequeno pedaço de comprimento B encontra-se pendente na vertical. A gente quer que você determine a velocidade da corrente no instante em que o último elo perde contato com a superfície horizontal da mesa. A gravidade local vale G. Marca também o asterisco nessa questão, aliás, em todas dessa folha de hoje. Cara, situação inicial. Tem um pequeno pedaço do elo, né, da corrente de tamanho B para fora já da mesa. Isso aqui é o pedaço que resta do tamanho total da corrente, que vale L. Mesmo problema e discussão da outra questão, que era uma corda, que é uma corrente, está no mesmo. Os elos da corrente não têm massas desprezíveis, pelo contrário. Todos aqui têm igual contribuição na massa total da corrente. E aí, à medida que a corrente vai caindo aqui para a direita, vai ficando menos corrente sobre a mesa, consequentemente, o peso aqui desse lado, que está puxando o conjunto inteiro para baixo, é cada vez maior, e o que segura ali, né, se é que tem FAT, se é que tem alguma coisa ou não. Se tivesse FAT, por exemplo, a FAT depende da normal, que depende do peso, que é normal igual a peso. E aí esse peso estaria menor, a FAT estaria menor. Nesse caso, como ele fala que a superfície é lisa, nem isso tem. Então, o que eu tenho que saber é que à medida que a corrente vai passando para a direita, eu tenho mais elos à direita, mais massa, mais peso, e a parada vai descendo o quê? Cada vez mais rápido. Então, tu vai perceber que nesse caso também, você não vai ter uma aceleração constante.
a aceleração vai ser variável. E aquele truquezinho da área, provavelmente, em algum momento, vai ter que ser usado, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos equacionar isso daqui, né? Se a gente equaciona isso, o que vai acontecer? Eu posso fingir que são blocos, posso fingir que isso é aquela boa e ver a questão em que eu tenho um bloco de massa M1 de um lado e um bloco de massa M2 do outro, ok? E aí você vai ter o que, ó? Aqui tem normal, que não vai ser usado para nada, N1, vai ter o peso P1, aqui vai ter o peso P2, aqui vai ter a tração e aqui também uma tração. Então, o que vai acontecer é que bloco, no caso aqui, né, da direita, a tendência do movimento é assim, para cá, para baixo. Então, você vai ter P2 menos T igual a M2 vezes A. E ali, T apenas só tem aqui o na horizontal, igual a massa pela aceleração, tá? Vou pegar aqui as duas equações, vou somar, o T vai cortar e vai dar P2 igual a M1 mais M2 vezes A. Ou peso igual a massa vezes gravidade, vai dar M1 mais M2 vezes A. Aí pronto, o A então vai dar M2G sobre M1 mais M2. Beleza, galera? Então o que você vai ter aqui? Com isso, vai acontecer o seguinte. Terei isso aqui em mãos. Beleza, e agora? Como é que eu me saio? Isso aqui é a aceleração que você tem no início, tá bom? E o problema é que essas massas fui eu que inventei. Eu não tenho, na verdade, uma massa presente na questão. Como é que eu vou fazer, então? Você tem que reparar que essas massas são proporcionais aos comprimentos. Na situação inicial, eu tenho comprimento L menos B desse lado. Então, a massa A1 dividido por L menos B é igual a massa A2 dividida por B. Isso é meio que fazer uma densidade linear ali da corrente, ok? Massa sobre comprimento. E por propriedade de razão e proporção, se eu tenho que duas frações serem iguais, isso pode ser igualado a uma terceira fração que soma os dois numeradores em cima e os dois denominadores embaixo, dando apenas M1 mais M2 sobre L. O que a lógica também fala que é isso, né? Já que a massa total é meio que a soma de M1 com M2, e o comprimento total é L, e a densidade tem que permanecer a mesma constante ao longo de toda a corrente, ok? E aí, repara que essa razão M2 sobre M1 mais M2, gente, é você pegar aqui, ó, olha a santa malemolência agindo, e igualar essa fração a essa. Nossa, professor Fortão, não é que é mesmo? Pois é, você vai ter o quê, ó? Fala, seu musculoso. Você vai ter que, no caso aqui, ó, se eu trocar os dois de posição, fica M2 sobre M1 mais M2. Menina! Garota! E aqui vai dar o quê? B sobre L. Então, isso aqui, na verdade, ó, vai ser igual a B dividido por L, ok? Então, a aceleração vai ser B sobre L vezes G. Na verdade, é assim, isso porque eu peguei um instante em que você tem esse comprimento já igual a B, né, galera? Se aqui fosse um instante qualquer mesmozão, em que você teria um pedacinho da corrente de um lado, pedaço qualquer, e o que sobrou lá do outro, aqui seria um X e aqui seria um L menos X. E ali na proporção, aqui esse L menos X, aqui X e aqui X. Ou seja, na verdade, a aceleração nessa questão seria dada por isso, que como G e L são constantes, eu posso botar assim, ó. O que isso aqui te lembra, hein? Constante vezes x. Isso não lembra uma função afim, uma função do primeiro grau, onde o coeficiente angular é aquele g sobre L, e aí isso inclusive sai da origem?
Tá percebendo o que está acontecendo? Isso garante para mim, então, que o A vai ser dado por uma reta, e uma reta crescente. Quando você joga no gráfico, aí essa parte final agora é mole. Ele quer a velocidade, né, que você vai ter quando toda a corrente estiver começando a cair, quando essa pontinha estiver aqui, ó. Ou seja, você vai ter que aqui fazer o gráfico novamente da aceleração em função do x, né? Para quando o x vale b, que é o início, que aí deu b sobre L vezes g. E para quando o x, no caso, ele é igual a todo L, que é quando tudo isso aqui estiver caindo meio que em queda livre aqui à direita. Você até sabe que o A vai dar G. Vamos conferir? Se você chega aqui no caso e bota o B igual a L, ou o X igual a L, né? Vai ficar L sobre L, isso vai cortar, vai dar só realmente que o A é igual a G. Não entendeu? Ó? Se eu pego isso daqui e coloco o x igual a L, você vai ter que o A vai dar G sobre L vezes L. Então, você vai ter um A que é igual a G. Pronto. Vai estar aqui o que você pediu. E aí, você vai ter aqui, ó, finalmente, que essa área vai dar o que eu preciso para achar a velocidade. Primeiro você dá frente, você dá um print, daqui eu vou apagar ele no canto, hein, galera? Deu o print aí? Show de bola! Agora, o que você vai ter aqui, queridão? A velocidade final vai ser dada por Torricelli. É até mediante aí fazendo aquele desenho, né? Inicialmente, o conjunto estava parado, então V0 é 0. E foi aquela discussão da outra questão. Isso daqui vai sair por uma área, porque a aceleração não é constante. A área que está nessa parte amarela. Então, ó, base maior G, mais base menor BL, BG sobre L, né? Então, você vai ter duas vezes a área que é base menor GB sobre L, base maior que é G, vezes a altura que é L menos B, tudo isso sobre 2, né? Que é base maior mais base menor pela altura sobre 2. O 2 morreu. E aqui dentro dá para dar uma ajeitadinha, minha gente, ó. Faz aqui distributivo, ó, vai ficar o quê? L com todo mundo. GB apenas, que o L de cima corta com o de baixo. Mais GL. B com todo mundo. Menos GB2 sobre L. Menos GB. GB com menos GB, você vai cortar. E aí pronto. Dá uma ajeitada naquilo ali, ó. Que vai ficar, então, boa questão, né? Você tá olhando aí, tá impressionado. Ou não, de repente você acha fácil, sei lá. Você vai ter aqui, ó, GL menos GB ao quadrado sobre L. Fazendo detalhe pro pessoal que se enrola em conta, né? Sei lá, de repente o cara tem uma formação ruim, mesmo sendo em Tumaini. Vou ajeitar aqui. Então vai ficar GL ao quadrado menos GB ao quadrado, tudo sobre L. Posso colocar o G em evidência. E aí eu acho que tá bom, né? Pronto, galera. Tá aqui a velocidade que ele tanto queria, tá? Então, fiz de forma bem mastigada aqui para você conseguir chegar lá. São os primeiros passos nesse tipo de questão. E eu quero que você entenda muito bem qual que é a alma da coisa. Que é isso que é importante também para mim. Valeu? Então, próxima questão a gente vai dar um upgrade na pergunta que está sendo feita. Vai botar mais coisa agora, mais detalhes. Aguenta aí. Show! Galera, vou continuar aqui na sofrência, mas sofrência que vale a pena, porque você vai passar. Olha só. Próxima questão aqui, meti um plano inclinado na história.
Uma corrente flexível de comprimento L, massa M, é colocada inicialmente em repouso sobre uma superfície lisa ABC. Inicialmente, apenas um pedaço de comprimento B encontra-se pendente no plano inclinado. Pede-se que você determine a velocidade da corrente quando a sua extremidade D atingir o ponto B. A gravidade local vale G. Então, você tem aqui o alfa, que é a inclinação do plano. Você tem o seguinte, tá? A ideia é que a corrente vai começar a deslizar por aqui e eu quero saber qual que vai ser a velocidade dessa pontinha da corrente quando este último elo daqui estiver já no ponto B, ou seja, praticamente a corrente está toda no plano inclinado, tá bom? Beleza, ela não está mais apoiada na parte horizontal, é isso que ele quer saber. Primeiro, situação inicial, essa que eu tenho aqui. Novamente, eu vou associar um sistema a um bloco, né? A dois blocos. De repente, você, depois de fazer as primeiras questões, já está direto equacionando, sem ter que fazer isso aqui primeiro, mas se não, tudo bem, não tem problema. A questão falou que a superfície é lisa, então eu não tenho atrito. E aí o que vai acontecer? Lá em cima eu terei A normal, peso, tração, desse lado aqui tração, uma normal N2, né? Que vai ser uma normal N1 e um peso P2, tá bom? A gente já está careca de saber que quando você vai projetar esse peso no plano inclinado, galera, e por isso as aulas de embasamento, quem queimou a largada e agora a gente não tem como parar a questão para explicar tudo de novo, vai lá no embasamento, tem jeito. Por isso tem muito aluno de turma IME que se precipita e acaba fazendo tudo zoado depois. Então aqui a gente sabe que quando a gente vai aqui no plano inclinado pegar e projetar o peso num eixo e no outro, você vai dar origem aqui no caso a um PX, P2X, né? E a um P2Y, que nesse caso não vai ser usado para nada. E que esse ângulo alfa acaba vindo parar ali em cima. O ângulo alfa, no caso aqui, ó, esse mesmo ângulo alfa da pontinha do plano inclinado, é o ângulo alfa que a gente vai ter aqui. Ok? E aí, dá para ver que o P2x vem para cá, ó, ocupando a posição de cateto oposto a esse alfa aqui, tá? Então, se você vai ter que o P2x é o cateto oposto, o que vai acontecer, né? Pega aqui e a gente tem que o P2x, ele vai ser P vezes seno de alfa, tá? Então eu vou ter de um lado aqui como que vai ficar equacionado. P2x menos tração igual a massa M2 P vezes A. E tração aqui só, ela sozinha, igual a M1 vezes A. Soma essa galera, as trações se cortam, fica P2x igual, já botando o A em evidência, a M1 mais M2 pela aceleração A, ok? Passa esse mais M2 para o outro lado, abre esse P2x desse jeito aqui, então vai ficar o que, queridinho? Fica, ó, P2, que é M2 vezes G, né? Massa vezes gravidade, igual a M1 mais M2 vezes A, né? Lembra aqui o P2, peso, é M vezes G, tá bom? E aí você vai ter o seguinte, ó, o M1 mais M2 vem para a esquerda, fica M2 sobre M1 mais M2 vezes G vezes seno, tudo isso igual a A. Aí acabou. O que vai ser o M2 dividido por M1 mais M2? Repara aqui, novamente, a gente tem aquela ideia de proporção.
Você tem que a densidade linear, a distribuição da massa ao longo de toda a corrente, ela é uniforme, a menos que a questão fale alguma coisa. Teoricamente, ela é feita do mesmo material, e sendo do mesmo material, como isso depende do material, do objeto, eu tenho que a distribuição de massa ao longo ali da corrente, ela vai ser toda igualzinha, pontinha, pontinha. Então, quanto mais comprimento, mais da massa total, aquele pedaço de maior comprimento está levando. Então, você pode falar o quê? Se aqui eu tiver, no caso, um pedaço genérico de tamanho x, e aqui um de tamanho L menos x, eu chamei de M2 desse lado, né? Que o M2 sobre x é igual ao M1 sobre L menos x, e propriedade de razão e proporção vai ser igual a M1 mais M2 sobre L, ok? E aí, beleza. Joga isso para a esquerda, fica, vou usar essa e essa, tá, gente? Por que logo essas duas? Porque eu tenho M2 sobre M1 mais M2 aqui, tá? Então fica M2 sobre M1 mais M2, estou trocando os lados. Esse vem para cá e o x vai lá para cima. Vai dar x sobre L. Ou seja, isso quer dizer que x sobre L vezes g vezes seno de alfa é a aceleração ali do sistema. Ou seja, ó, g seno o alfa e o L são valores que são constantes. Novamente, está dando uma função do primeiro grau. O que está mudando é que tem a presença agora desse seno que não apareceu na questão anterior, já que não tinha nem plano inclinado, né? Então, beleza. Isso significa que quando eu fizer aquele gráfico, que provavelmente, como ele quer a velocidade final, eu vou abusar de Torricelli de novo e vou cair no problema de ter o termo 2A ΔS, ou seja, a aceleração ela não é, no caso, constante, ela é variável com um x, ela é variável com o tamanho da corrente que está para cada lado, e eu vou ter que fazer por área, tá bom? Então eu vou apagar aqui, espero que você já tenha printado o que eu fiz até agora. Printou aí, deu print, e aí você vai ter o quê, ó? Pegando então aqui, a gente vai ter que o grafo esse treco vai ficar como, menino? Você vai ter assim, ó. Eu começo com o x igual a b, tá? Porque você repara que no início o pedaço que estava lá do outro lado, já inclinado, era para x igual a b. Vou anotar aqui os valores que eu tenho, ó. Você começa com x igual a b, e para x igual a b, o a dá o quê? Ó? G seno alfa sobre L vezes b, tá? Vai dar isso daqui. Para x igual ao comprimento da corrente toda, quando a gente tiver todo no plano inclinado, vai ficar G seno alfa vezes L, que é o x, né, sobre L. Ou seja, G seno alfa, que é justamente como que a gente aprende, até mesmo numa aula boboca, numa aula mais básica, numa aula Enem, como é que é a aceleração de um corpo livre de atrito ou qualquer outra coisa num plano inclinado. Tem gente que decora isso, eu não decoro. Eu até lembro de tanto praticar, mas eu não saio decorando que caramba, sem isso eu não faço questão. Mas é bom, né? Bateu tudo com tudo. E aí vamos fazer o gráfico. O gráfico então vai ficar o quê, ó? Você vai ter que, para x igual a b, a aceleração disso aqui, g seno alfa, é grande o termo, não, vou botar mais para cá, né? Você vai ter aqui, ó, para x igual a b, a tua aceleração vai dar ali g seno alfa b sobre L. E para x igual a L, você vai ter o quê? Vai dar g seno alfa apenas. Então pronto, tá? Pega então aqui.
faz a área abaixo do gráfico. E aí você vai ter que, na hora que você fizer o A vezes ΔS, você vai ter o quê? Que V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A ΔS. O V0 é 0, tá? Então fica só 2A ΔS e aí fechou. Isso daqui é a área. E a área vem daqui, é um trapézio. Você vai fazer base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, tá? Então, você vai ter o que aqui, ó? 2 vezes base maior, G seno alfa, mais base menor, G seno alfa, B, tudo isso dividido por L, vezes a altura, ó, o trapézio está deitado. A altura aqui vai ser o quê? O L menos o B. Base menor está aqui, base maior está aqui. É tudo G seno de alfa. Ô, neném. E aí, vamos apagar mais aqui. Olha que questão trabalhosa, né? E aí, finalmente, você vai ter que multiplica tudo isso pela altura. E acaba que o sobre 2 da fórmula vai cortar com 2 da frente que vem do Torricelli. Pelo menos isso. Então, beleza. Posso colocar o G em evidência se eu quiser. O G seno alfa em evidência, né? Fica, então, V2 igual a G seno alfa vezes lá dentro 1 mais B sobre L vezes L menos B. Se eu tirar o LMC aqui, isso vai dar o quê? Ó, vai ficar L mais sobre L. E isso já ajuda a gente que L mais B com L menos B é um produto notável, ajuda a simplificar e de repente deixar de um jeito que, se fosse uma múltipla escolha, seria aquele jeito mais compacto que eles costumam deixar nas respostas. Então você vai ter que o V ao quadrado vai dar G seno de alfa vezes L mais B com L menos B, tudo isso dividido por L. Então pronto. Vai dar aqui L ao quadrado menos B ao quadrado, tudo isso dividido por L. Então, achamos finalmente a velocidade que esse indivíduo tanto queria. Ô, neném, essa foi suada. Tá? Então, tá aqui o que a gente queria. Pega aí, tira o seu print, comemora quem fez sozinho antes e conseguiu chegar à resposta, que você mostrou que você é um cara muito bom, tá? Então, beleza, galera. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Vamos seguir. Próxima questão. Tchau, tchau pra você. Fala aí, galera. Vamos para mais uma aula, dessa vez no aprofundamento do Fábrica D, voltado para as provas militares, mais precisamente para o IME e para o ITA. Tópico exclusivo em ITA hoje. Hoje é uma aula aberta aqui ao vivo, então se você não conhece nosso trabalho, eis a oportunidade de conhecer. Nossa plataforma tem correção de redação, nossa plataforma tem lista de exercícios, vai ter também material para o ano que vem, aula de inglês também, que esse ano não teve, e também todo o conteúdo do básico ao avançado para o IME. Ele já não chega dando uma voadora no aluno, vai ter todo o encaminhamento do embasamento, bem com o aprofundamento, com aquelas questões de Olimpíada, questões do IME e do ITA, que eu sei que você que quer se preparar para esse tipo de prova quer ver isso sendo feito. Beleza? Então, aqui a gente vai começar uma sessão nova. Para quem é nosso assinante, explicando que é uma sessão de lapidar o conhecimento visto durante todo o ano. Ou seja, a gente vai pegar aqueles conteúdos que são mais importantes, fazer mais questões daquilo ainda, ou algum bizu que passou desapercebido e fazer de novo, ou fazer pela primeira vez, e começar a pegar também as questões visando as discursivas, já que a prova discursiva do IME, principalmente em física, eles misturam muito de tudo quanto é assunto, e às vezes não tem como no módulo correspondente fazer aquela questão, porque ela simplesmente mistura tudo de tudo numa questão só, e tem matéria que o cara já viu, e
tem matéria que o cara ainda não viu para resolver aquela questão. Mistura hidrostática com campo elétrico, com ondas, mistura tudo numa salada só, e aí o cara poderia ficar boiando. Agora é o momento da gente caminhar para a reta final que se aproxima, e você, que ainda não é nosso aluno, pode usufruir esse cupom de desconto que aparece agora aqui embaixo, que é o cupom exclusivo para o pessoal do plano SpaceX e também para o plano Imita. Tem plano SpaceX agora também, galera. Então você está esperando o quê para fazer parte da nossa família? Além disso, solta esse e coloca o outro. Bum! Tem o cupom de desconto para o pessoal do Extensivo Enem e o pessoal que é FUVEST ou Medicina ou UERJ. Não esquecemos do pessoal do Rio que tanto quer um plano voltado para o UERJ e por um preço acessível e com professores top que você vai amar. Beleza? Sem mais enrolation, vamos partir para a questão de hoje, que é o seguinte, uma questão sobre o assunto chamado vínculo geométrico. Fala nisso com o pessoal da turma IME, que uns amam e outros já ficam com medo. Eles já sabem que é questão voodoo que vem por aí. Mas até que isso aqui é tranquila e como é muito cobrada, vale mais ainda a pena você prestar atenção em tudo que eu vou dizer hoje. Vamos lá? Eu tenho esse conjunto aqui em que a força F vale 14 newtons, a massa A vale 2 kg e a massa do corpo B vale 6 kg. Eu quero a aceleração de cada bloco e a tração no cabo que eu tenho aqui, que está ligada a todas essas polias, que está aqui sendo responsável pela movimentação dos blocos A e B para cada lado a todo momento. Então, você está percebendo que essas polias são móveis, elas não estão fixas. Se eu puxo os blocos para lá ou para cá, elas vão acompanhando do jeito delas essa movimentação e esse deslocamento que os blocos vão sofrer. Aí que tá. Pelo fato aqui de eu ter um número maior de puxadas para um lado do que para o outro, você vai perceber que as acelerações não são iguais. Como assim puxada? É o seguinte, se você começar marcando aqui as forças nos blocos, só adiantando um pedacinho, você vai perceber que existe uma tração T que chega aqui, que se transmite para a parte de baixo, resultando em 2T como sendo a tração no bloco A. Já do outro lado, você vai ter o quê? Você vai ter aqui uma tração T. Essa tração T é sentida por esse lado, que se transmite para o lado de baixo, resultando numa tração igual a 2T aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? Vamos fazer agora a marcação direitinha disso daí. Mas o bizu é o seguinte. Eu tenho um total de 2T aqui chegando no bloco A. Então, o bloco A vai ter o quê? Uma força F para a esquerda, 2T para a direita, e claro, normal e peso que eu nem vou usar para nada. Já o bloco B, ele vai ter A normal e peso que eu também não vou usar para nada, não tem atrito, então eu não preciso usar indiretamente também a normal. E você vai ter 3T aqui para a esquerda, T mais 2T. Com isso, o que acaba acontecendo? O número de trações, o número de... A forma como essa corda atinge cada bloco, com 2T de um lado e 3T do outro, dá para demonstrar... Aí, o pessoal que é nosso assinante vai ter uma aula em que isso vai ser feito mais devagarinho, mas agora vamos ao que interessa, direto tchaca da buchaca. A forma como as trações chegam aqui em cada bloco vão te ajudar a saber o quê? Qual é a relação entre as acelerações que eu tenho em cada bloco? Então, se eu tenho que chega a 2T nesse daqui e chega a 3T nesse, você vai ter, presta atenção, que 2 vezes a aceleração do A será igual a 3 vezes a aceleração do B. Por que esse 2 na frente do A? Porque chega 2T aqui no A. Por que esse 3 na frente do B? Porque chega 3T aqui no B. Exatamente isso, tá bom? Eu posso usar sempre isso? Pode sim. Tá legal? E aí, o que vai acontecer, galera? Aí eu vou, em cima disso, que isso que mata a questão de uma vez, eu vou agora montar as equações
né, do equilíbrio das forças em cada um no eixo X. Então, o bloco A vai ficar o quê? F menos 2t igual a massa de A pela aceleração de A. E no bloco B fica 3t igual a massa de B pela aceleração de B. Só que F vale 14, a massa de A vale 2, tá? Embaixo fica 3t, a massa de B vale 6 pela aceleração de B. Aí foi. Como 3AB igual a 2 a aceleração de A, vamos fazer assim. Falar que 3t igual a 2 vezes 3AB. E aí eu sei que esse 3AB é igual a 2 vezes a aceleração do A. Então substitui aqui comigo, ó. Então fica 3t igual a 4 vezes a aceleração do A, né? Vou apagar aqui, tá, pessoal? Então 3t é igual a 4 vezes a aceleração do A. Aí beleza, agora acabar de resolver o sistema, né? Vai jogar isso lá em cima, ó. 14 menos 2t. O t, na verdade, é 4 vezes a aceleração do A sobre 3, né? Se eu jogar o 3 para o outro lado aqui na equação. Só conta chata agora. Isso tem que ser igual a 2 vezes a aceleração do A. Fica 14 menos 8 terços. Joga esse 8 terços para o outro lado, que 8 terços mais 2 vão dar 14 terços. E aí já tem um 14 para cortar com esse da esquerda certinho. Aí pronto. Com isso, ó, a aceleração do bloco A vai ser de 3 metros por segundo ao quadrado, bloco, tá? E aí, beleza. Se eu tenho a aceleração do A, é só você jogar aqui para ter a do B. Então, a do A deu 3, joga ali dentro, ó. Você vai ter, então, que 2 vezes 3 é igual a 3 vezes a do B, corta, que aí a aceleração do B vão dar 2 metros por segundo ao quadrado. Aí, tranquilo, tá? Ele quer também a tração. Bom, por essa relação ali de cima, é o método mais direto, né? A tração deu 4 terços dessa aceleração aqui, que é 3. A tração vai ser, então, ó... Vou até jogar aqui, tá, galera? 4 terços disso que deu 3, né? Tá aqui, ó. E aí, você corta um 3 com outro, ela será de 4 newtons. Então, foi só a continha aqui nesse final. O principal mesmo, que era essa relação. Isso aqui é o bizu. Isso aqui é aquilo que você tem que saber. Essa relação entre os ais. Isso que mata ela completamente. Beleza, queridos? Então, espero que você tenha gostado dessa rápida dica. E vá se preparando agora para a prova objetiva, que é agora aquecer os motores. Passou a prova da Escola Naval, passou a prova da EFON, falta apenas a SpaceX. E pro IME e pro ITA agora é um pulo. Então, reta final, confiança em si mesmo. Olha aqui, seja foda, tá? E eu tô com vocês. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Bom, galera, vamos continuar aqui nossa resolução de questões da prova objetiva do IME. Vamos pegar agora uma questão de física, que foi da prova de 2016 para 2017. Eu vou ler, você pega o material, vai acompanhando conforme for lendo e vai marcando os detalhes mais importantes, vai prestando atenção nos dados que a questão te fornece para a gente começar a fazer, beleza? Vamos lá, então. Deu a figura, né, e fala assim, como mostra a figura, 2 corpos de massa M e volume V estão em equilíbrio estático. Admita que μ é a massa específica do líquido, que não existe atrito entre o corpo e o plano inclinado e que as extremidades dos fios estão ligadas a polias, sendo que 2 delas são solidárias, com raios menor e maior, Rzinho e Rzão, respectivamente. A razão Rzão sobre Rzinho para que o sistema esteja em equilíbrio é... Então, você tem aí 5 opções para você marcar isso. O que vai acontecer, então, aqui? Você tem que pegar, no caso, e achar a razão entre o raio maior e o raio pequeno nesse sistema de roldanas que eu tenho aqui no meio. Primeira coisa que você vai ter que reparar é que naquele sistema de roldanas, gente, você não vai ter como ter a mesma tração nesse fio e nesse.
já tem uma pegadinha aí. Algumas pessoas ficam se perguntando, como que eu vou inserir os raios na história? E aí eu já te adianto, já começo por aqui. Você vai ter uma tração desse lado e vai ter uma tração desse aqui, ó, que eu vou chamar de telinha. Esse telinha vai se transmitir pontinho a pontinho até chegar aqui no bloco, ali no caso à esquerda, ok? E aí, você vai perceber o seguinte, que esse telinha, embora você tenha uma coceirinha para falar que ele é igual ao T, ele não é. Eu tenho um torque, ou deveria ter, tenho tendente a acontecer, uma rotação aqui no meio. Você vai ver que o torque resultante é nulo, justamente porque não tem nada girando aqui. Mas como que eu chego a esse torque nulo? Tem aí uma força, telinha, distando o R aqui do centro, R do ponto de apoio, tendendo a girar esse círculozinho aqui do meio no sentido, e essa tração azul aqui, distando o raio R grandão aqui do centro, tendente a girar o conjunto no outro sentido. E aí a gente sabe que para ter o equilíbrio, para nada girar de fato, que os momentos de uma força telinha e da força T terão que ser iguais. Então você tem ali, ó, que o telinha, vou colocar aqui, tá bom? Vezes R tem que ser igual ao Tzão vezes R grande, tá? Então vamos guardar isso daqui por enquanto, tá ok? Lembra disso daqui. Agora vamos pro bloco. No bloco aqui você vai ter o quê? O peso, mg, vai ter a tração, que na verdade é telinha, formando um ângulo beta com um plano inclinado. O plano inclinado por si só é de um ângulo alfa e a normal. Do que eu preciso? Você repara que a projeção horizontal aqui do peso vai ser o que, galera? Se aqui é alfa, aqui também é alfa, então isso vai dar mg seno de alfa. E ali a projeção da atração vai dar telinha cosseno de beta. Então, de um lado eu vou ter o mg seno de alfa e do outro eu vou ter o telinha cosseno de beta, beleza? Então, você pega e fala o quê? Que o mg seno de alfa de um lado será igual ao telinha cosseno de beta do outro, tá bom? Beleza, cheguei até isso daqui. Vamos guardar isso aqui por enquanto. Por outro lado também, a gente tem aquele bloco mergulhado no líquido. E se tem líquido, tem empuxo. E ele está todo mergulhado, então todo o volume dele vai entrar na história. Além disso, existe a tração T, que daquele lado, naquele bloco, né, tá apontando para cima, e o peso mg do bloco, tá? Então as massas são iguais, os pesos são iguais. Como que eu vou equilibrar aquilo ali? Falando que empuxo mais tração telinha será igual a mg. E também ele me fala a densidade do líquido e me fala também o volume V em função do qual a nossa resposta vai ficar, beleza? Então, olha só, a gente vai ter o quê? Empuxo, me veja, me VG, mais telinha, igual a M vezes G. Aí teremos que, passando isso para o outro lado, telinha vai ser igual a MG menos mi VG, ou seja, botando G em evidência, G que multiplica M menos μV, tá? Cheguei a isso, guarde isso daqui por enquanto. E aí o que vai acontecer? A gente agora tem que pegar e partir lá para o outro lado. No final, a gente vai dar um jeitinho de colocar isso daqui lá na equação, aliás, aqui é o T, né? Perdão. Vai dar um jeito de colocar isso aqui lá na primeira equação. Então agora tem um telinha. O telinha, eu posso isolar ele aqui e falar que ele é o quê? Que ele é mg, tá vendo que se você der mole, você já troca as bolas aqui, né? mg seno alfa
sobre cosseno de beta. Aí pronto, não tem mais jeito. Eu tenho que pegar aquela equação que tem a relação entre os raios e jogar todo mundo T' e T dentro dela. Então vai ficar T', que é tudo isso aqui, ó, mg, seno alfa, sobre cosseno de beta, vezes R, igual desse lado, AG, M menos mV, vezes, no caso, o cosseno ali, não, perdão, vezes R, né? Tô ficando caduco, é a idade, galera, vezes R. Aí você vai fazer o quê? Cortar o G de um lado do outro, vai pegar ele que é o R grande pelo pequeno, né? Vai pegar e faz o seguinte, ó, passa esse R para cá e passa isso lá para a esquerda. Vai ficar M, ou melhor, seno alfa, sobre cosseno beta. Esse M já existia. E esse M menos mV vem para cá. Do outro lado eu vou ter o R grande sobre o R pequeno, tá bom? Só que aí, tendo isso aqui, ó, eu não chego à resposta ainda. Eu vou ter que ter agora a seguinte malemolência. Esse M que está aqui, para eu enxergar a resposta, como eu quero, passar para cá como denominador. Porque se eu faço isso, eu não mudo nada. Vou apagar aqui, sei que você é um cara esperto, que já printou aqui a tela, beleza? Apaguei. Vambora. E aí, ó, o que vai acabar acontecendo? Você vai perceber que quando eu passar a massa M para baixo, que você vai ter o quê? Seno alfa sobre cosseno beta, aí fica 1 sobre. Aí aquele M menos mV dali, ó, vão ficar divididos por M. Então você vai ter seno alfa sobre cosseno beta. Aqui você vai ter 1 menos mV sobre M igual a R grande sobre R pequeno. Só que aí aquilo que está ali, ó, você pode passar para cima. Porque quando ele vai para cima, ele vai o quê? Elevado a menos 1. Então pronto. Você vai ter que um R grande pelo R pequeno é igual a seno alfa sobre cosseno beta vezes 1 menos mV sobre M elevado a menos 1. Tá bom? E aí você tem a resposta que você queria. Você vai ver que isso vai dar, no caso, isso vai dar aqui a sua letra seno alfa em cima, cosseno beta embaixo, que vai ser a nossa letra C. Tudo bem, queridos? Então, assim, questão da primeira fase, questão bem padrão de uma questão de... Então, aqui, ó, você vai ter que isso vai dar, então, vai dar a letra C. Beleza, galera? Questão padrão de primeira fase, questão que poderia cair tranquilamente, claro. Isso aqui é a prova do IME, não é uma provinha qualquer. Então, você não tem limites para aqui a mitagem, tá bom? Então, vê se ficou alguma dúvida, vê se você conseguiria fazer essa daí. Se não, tem que estudar mais, intensificar aqui essa sua revisão na reta final. Beleza, gente? Vamos seguir então.